Olá, tudo bom? Sou o professor José Carlos Queller, vou ministrar a disciplina de arte para o terceiro ano do ensino médio. Qual que é o grande objetivo aqui? Preparar vocês em conceitos de arte para vestibulares, para o Enem e outros afins que vocês queiram e culturalmente vocês, lógico. Então vamos começar? Então, o grande objetivo da aula de hoje é sobre o Renascimento. Nós vamos voltar lá no Renascimento, conteúdo de segundo ano do ensino médio, tá? E vamos voltar para a gente dar uma leitura nessa aula de hoje sobre essa conceituação. Então, vamos lá. Principal objetivo, compreender a importância cultural, social na construção do saber ético do homem renascentista, traçar contexto histórico e pontuar principais artistas e eventos da época. Então, aqui eu já fiz uma artezinha bonita aqui, ó. Renascimento. Então, vamos começar o Renascimento. O termo Renascimento, pessoal, aqui eu coloquei que ele é aplicado à civilização europeia que desenvolveu de 1300 a 1600. Veja, muitos historiadores colocam de 1300 a 1650. Eu trabalhei até 1600 porque nós vamos trabalhar uma transição desse movimento renascentista. Que transição vai ser essa? Vai ser um maneirismo, tá? Que vai ter características do Renascimento e já preparando o Barroco, que é o movimento que vem a seguir. Então, qual é a grande característica do movimento renascentista? É a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. O que vem a ser isso? Vem a ser que a sociedade ela tinha uma concepção voltada por quê? Voltada para Deus, né? Deus era o centro de tudo, eu vou pegar aquele Deus, a igreja manda, eu concebo e não vou nem botar meu nome nesse negócio aí. Estou fazendo em nome do divino. Lembra da Idade Média? A Idade Média é justamente a idade das trevas, né? Que a gente concebia, tudo era proibido, você não podia estudar uma coisa mais aprofundada, não tinha nada disso, tá? Desenvolvimento comercial e urbano. Uma outra característica que a gente tem do Renascimento é que a gente vai ter o desenvolvimento comercial urbano. Lembra dos burgos que estava vindo da Idade Média, tinha o feudo, né? Aí surgiam os burgos. Então surge essa nova sociedade, né? Essa evolução da sociedade, que é a classe burguesa. Então existe uma outra classe começando a ter um poder aquisitivo para botar a sua opinião, para começar a se impor. Período de grandes avanços tecnológicos, né, científicos e artísticos. É um momento histórico, né, que a gente vai ter mais avanço tecnológico e científico. Tá? Que você vai pegar e vai ver que o homem mais evoluiu. Fora que a gente vai falar de muitos outros artistas que, além de artistas, eles faziam de tudo pouco. Eles eram cientistas, eles eram geógrafos, astrônomos e por aí vai. Então, aqui são algumas, passando para vocês, algumas das principais, ou uma citação, porque principais tem muito mais do que essas aqui, de invenções e descobrimentos que ocorreram no Renascimento. Circulação sanguínea. Pô, o caboclo foi lá e descobriu a circulação sanguínea. Como que são as veias dentro? E antes disso, descobriram a circulação pulmonar, de como funcionava a circulação do ar dentro do peito da gente, como a gente respirava. Porque até então, era tudo coisa do divino, não esqueça. Atlas da anatomia, os artistas vão começar a dissecar corpos humanos, né? Entrar nos necrotérios, eles vão começar a estudar, não por sadismo, né, como muita gente fala, não, é por curiosidade. Nós estamos num período da época, né, de curiosidade, século XIV, XV e XVI, não se esqueçam que é o que vai abranger o Renascimento. Teoria do heliocentrismo. Até então, para a sociedade, né, para a humanidade, tudo girava em torno da Terra, né? E ali você já vai ter o Copérnico, tudo que vai pegar e destacar isso. Destacar, opa, não aconteceu isso. Aconteceu de uma outra maneira. A Terra gira em torno do Sol. Ah, não, existe, né, uma elipse, né, em torno dos planetas, etc.
A imprensa, que foi muito importante, porque antigamente era tudo manual, livros, tudo, e você começa a ter uma produção em série de alguma coisa, de materiais de leitura, tudo. Então, ele vai alavancar toda ali a parte de literatura e de conhecimento, né? Porque você vai poder duplicar. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então, você vê a importância que a igreja tem até determinado momento da nossa história da arte. Restilização da caravela. Foi nessa época que os patrícios nossos, os portugueses, né, reestilizaram a caravela, que foi uma invenção deles mesmo, no ano de 1255, se eu não me engano. Né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram aquilo lá, eles colocaram leme. O que é o leme? É aquele guia do barco lá que vai no timão, né? Utilizaram instrumentos chineses, lá, que é a bússola e o astrolábio, para permitir as grandes navegações. Então ali eles evoluíram por quê? Porque a grande meta ali era a rota do mar Mediterrâneo, a grande evolução do mar Mediterrâneo, né? Que a gente tem que pegar, tem que olhar, a rota comercial. Então, o país que detinha o poderio por essa rota, com certeza seria um país muito rico. Paraquedas, né? Só um exemplo aqui. A gente vai falar de Da Vinci, todo mundo já ouviu falar de Da Vinci, né? Um dos eventos que funcionaram naquela época, que é um projeto dele, é o paraquedas, sem nem existir avião. Então, vamos ilustrar um pouquinho para vocês aqui. Então, aqui é a imprensa, né? Como é que funcionava. Né? Não tem laserzinho, então tem que apontar com o dedo mesmo, né? Porque não funciona na tela. Então, foi criado pelo Gutenberg no século XV, desenvolvido por volta do ano de 1430. Aí a caravela, só ilustrando a caravela, os mapas náuticos da época, né? Você vê que a concepção aqui nem tinha ainda, né? Depois que foi surgir esse mapa, porque um dos primeiros mapas, ele não tinha a parte das Américas. Então, conceito. A gente vem numa sociedade teocêntrica. A partir de agora, tá, ele vai propor, né, um passado clássico com fonte de inspiração. Então, a gente vai estudar mais para frente o barroco. Então, a gente vai ver que tudo na nossa natureza e tudo na arte se copia e tende a melhorar. Então, você vê aqui, observe isso aqui, bem importante saber disso. Idade Antiga vai inspirar a Renascença. A Idade Média vai inspirar o Barroco. Depois nós vamos falar de Barroco. Por que isso? Eles vão buscar na Antiguidade Clássica. Porque você deve ter estudado ou deve ter visto que lá na Idade Antiga, os gregos e romanos sabiam de tudo. Eles já tinham essa teoria do homem como centro. Depois a gente veio para o teocentrismo e voltou. Né? Então, o Renascimento vai querer reviver a ideia de renascer. O conceito histórico, né? Vamos falar agora do conceito histórico. O papado renascentista é normalmente associado à corrupção e à degradação moral. Não estavam à altura das necessidades da igreja. As preocupações eram mais políticas e artísticas. Gente, falar de igreja é terrível, mas no Renascimento e numa determinada história ou fase da história da arte, a igreja é crucial nesse momento. A igreja não funcionava direito. Aqui Papa ia para a guerra, Papa matava, embora não podia, Papa se relacionava, né? Mas tinha um voto de castidade. Mas ouvimos relatos de que Papa morreu até de sífilis, que é uma doença, né, sexualmente transmissível. Então eles não duravam muito, tudo, mas uma coisa que era importante, eles patrocinavam e ajudavam a arte. Muito importante isso. Aqui uma concepção do Renascimento, né? Só um pouquinho, eu vou voltar aqui para vocês verem como a gente tem uma concepção mais limpa do que a gente tinha na arte gótica. A escultura e a arquitetura renascentista, ela vai trabalhar de uma outra maneira. Ela vai querer simplificar, vai trabalhar com a razão, tá? Características, então vamos lá. Racionalidade, aí o que eu falei, justamente a razão. Eles vão
trabalhar o conceito da antiguidade clássica, reutilização das artes greco-romanas, mas tudo vai ter que ter uma explicação científica para aquilo que vai acontecer. Tudo, tudo, tudo. Eles querem... Eles vão chegar no ideal de beleza, mas vão trabalhar dentro dos conceitos da anatomia, dentro dos conceitos da geometria, né? Nada na arte e na vida vai ser lá por acaso. Então, eles vão trabalhar com isso. Qual que é a grande diferença da sociedade do Renascimento para a sociedade da Idade Média? Se eu falei que a igreja está junto, né? É porque quando você sai do teocentrismo, você valoriza o homem. E você faz de que maneira? O homem renascentista, ele perdeu o medo. Então, a arte, ele começa, mesmo escondido, a perder esse medo e ir em busca dos ideais dele, tá? Em busca do seu individualismo. Isso a gente vai ter bastante, né? E o surgimento da perspectiva, que vai ajudar muito todas as concepções, tudo isso aí. Então, aqui a perspectiva de Brunelleschi, né? Que sempre focava, a perspectiva linear de Brunelleschi, sempre focava o centro, que é a arte, né? Mecenato, né, que eu falei, a igreja patrocinava, e tinha os grandes duques, os grandes chefes de cidade, tudo que patrocinava essa arte. Então, prática exercida pelos burgueses, sultões, príncipes e papas de financiar artistas, procurando mostrar o poderio da cidade e ampliar o prestígio pessoal. Isso é o mecenato, isso vai acontecer no Renascimento. Pintura renascentista. Características: claro e escuro, são os contrastes, vai surgir na pintura, até então não tinha. Esfumato, gradientes entre tons. Isso aqui foi inventado por Da Vinci, né? Que são os tons de cinza. Isso vai acontecer graças ao surgimento da tinta a óleo, que vai surgir nessa época, na verdade vai surgir em 1200 e pouquinho, vai ser aprimorada por os artistas para dar mais tempo de fazer a pintura e o sombreamento. O escorço, que é o efeito de perspectiva do corpo, né, esculpido ou pintado, tá? É o efeito que... Porque antigamente eles faziam a perspectiva do fundo, mas o corpo parecia uma coisa mais dura. A gente vai ver essa evolução mais para frente. Efeito Mona Lisa, que é aquele olhar para fora. Quem nunca viu um quadro que parece estar te perseguindo? E isso surgiu no Renascimento. Então vamos lá ver mais um pouquinho? Detalhe da obra Mona Lisa. Não parece que ela está te seguindo? Miserável, né? Fake dói, né? Mas tudo bem. Uso da tinta a óleo, como eu falei, e do cavalete. Surgimento da tela e do cavalete. Então, até então era pedaços de madeira e afrescos. Os afrescos eram pintados nas paredes e locais próprios para isso. Com gesso, né? Misturar com gesso fresco, misturava a tinta e pintava, se isso fazia. Criação dos espaços cenográficos. Então, a gente vai criar não só a pintura em si, como todo o espaço cenográfico que vai contornar aquela pintura artística, né? Aquela concepção artística. Na escultura, manifestações independentes, porque até então, até a Idade Média, as esculturas faziam parte de um movimento arquitetônico. Eles se acoplavam na arquitetura, né? Então, eu quero fazer um prédio que tem essa escultura. E ela agora vai se tornar individual também. Tá? Resgate da técnica do contraposto, valorização do fato. Então, técnica do contraposto, eu vou avançar aqui, que é justamente a quebra da figura, a estabilidade da figura. Essa perninha aqui, ó. Porque as esculturas eram muito formais, eram muito duras, né? Isso veio da Renascença também, eles resgatam isso. Veio da Idade Antiga, né? Principais artistas. Agora a gente vai começar a falar e eu vou dar uma aceleradinha para a gente conseguir fechar essa aula, porque é um resumão. Principais artistas e obras. Então, a gente vai lembrar das tartarugas ninjas. No Renascimento, a gente tem as tartarugas ninjas. Lembra quais são? Michelangelo, Leonardo, Donatello e Rafael. Fiz aqui uma artezinha aí, né? Aqui o Michelangelo com o seu sisal ali, o formãozinho ali, dizendo para, que a gente vai falar mais para frente. E criei uma licença poética de criar mais 2 personagens da tartaruga. Vejam só. Nós temos a roxa, o Donatello, o Rafael, que é o vermelhinho, o Michelangelo laranja, o azul é o Leonardo. Eu criei o verde, que é o Botticelli, porque é muito importante a gente colocar, e criei o amarelo, que é o Andrea Verrocchio. Então vamos estudá-los.
Donatello. Então a gente vai fazendo uma ordem cronológica, tá? Em ordem de nascimento, assim, não em ordem de morte. Depois a gente fala sobre isso. O Donatello, ele é de 1386 a 1466. Ele nasce em Florença. Ele fez o bronze de Davi, a primeira estátua nua do Renascimento. Lembra que a gente está falando de valorização corporal. Ele resgatou a técnica do contraposto, ele foi o primeiro a voltar naquela técnica da perninha curvada, né? E ele é o primeiro grande escultor do Renascimento. Tá? E ele vai resgatar as esculturas equestres. Tá? E aqui é o da tabelata, tá? Essa escultura equestre, também com contraposto, se a gente for ver aqui. E o Davi dele é o primeiro grande Davi feito em Florença. Tá interessante vocês perceberem isso, a concepção dos Davis que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é a primeira escultura nua do Renascimento, tá? Vamos falar do Verrocchio. O Verrocchio, né, que é a minha tartaruga nova, tá? 1435 a 1488. O Verrocchio, ele tem eu coloquei ele aqui porque ele tem uma concepção bem diferenciada, que trabalhou em ourivesaria. Muitos trabalharam, mas ele fez a escola de Verrocchio, onde muitos artistas estudaram. Passou lá Michelangelo, Donatello, passou o Botticelli e o Leonardo da Vinci. Né? O Michelangelo e o Donatello, estava falando das tartarugas. Então, reza a lenda que com esse quadro aqui, ele parou de pintar. Por quê? Porque diz que ele mandou pintarem esse anjinho aqui, e esse anjinho foi o Da Vinci que pintou. Ele era aluno, ele tinha 17 anos. Aí o cara falou, se o aluno pinta melhor que eu não vou pintar mais. Depois disso, ele só se dedicou à escultura. Então aí, ó, o zoom do anjinho, que é esse aqui, e todo mundo falou que esse anjinho ficou mais bonito que o outro. Aí ele nunca mais quis pintar. Botticelli, 1445 a 1510, para ele a beleza estava associada ao ideal cristão. Fez o primeiro nu feminino do Renascimento em 1484, 50 anos depois da pintura da escultura masculina nua, né, do primeiro nu masculino. Né, que foi, tá? Aqui detalhe, que depois a gente até fala isso, a ideia de olhar para fora, muitos atribuem a Leonardo, mas ele já fez isso aqui em 1485. A Mona Lisa é de 1503, 1507. Então, o retrato póstumo de Simone. Então, ele é um cara que trabalhava muito. A beleza para ele era o ideal. Então, ele queria fazer, era uma coisa divina. Então, ele trabalhava muito isso. Olha o detalhe. E veja como aqui ele era têmpera, ela não trabalhava ainda a técnica do sombreamento que o Da Vinci trabalhou bastante. Né? Então, primeiro nu feminino, Nascimento de Vênus, 1484 a 1485. Está errado aqui o... Leonardo da Vinci. Esse cara, resumindo, 1452 a 1519, seu falecimento. Realizou trabalhos em diversos campos do conhecimento humano. Em 1507, é nomeado engenheiro pintor da corte de Luís XIII, lá na França. Foi para a França. Inventor, anatomista, ele era o polímata, que é o conhecedor de diversas funções. Então, ele era arquiteto, engenheiro, astrônomo, tudo. Não pintou muito, não. Fez umas 15, 16 obras na vida, mas deixou mais de 6.000 manuscritos, que eram os esboços dele. Então, umas invenções, né? A besta. Ele que desenhou o Homem Vitruviano, que era baseado lá no livro, né? Primeiro desenho fetal, um dos primeiros desenhos da posição fetal na barriga da mãe, com as anatomias deles. A Mona Lisa, né, que é um quadro bem famoso, né, e a gente vê toda a ideia do esfumato, que é esse sombreamento, né, e esse cenário do fundo da perspectiva e a geometrização, ela está numa piramidal, né, numa geometria piramidal. Rafael, 1483 e 1520, 37 anos, morreu novinho, mas já fez muita coisa, hein? E depois foi inspiração para muitos outros movimentos. Obras com simetria equilibrada. Foi considerado o grande pintor de Madonas. Foi discípulo de Bramante, que foi o arquiteto do Vaticano, lá da Basílica de São Pedro, grande aliado do Papa, né? Em agosto de 1514, foi nomeado arquiteto oficial porque morre Bramante.
aí ele é indicado. Tá? Então, vamos dar uma aceleradinha. Escola de Atenas, ele foi contratado para pintar lá uns aposentos, né, do Palácio Apostólico, em 1508 a 1511, no mesmo período que o Michelangelo está pintando o teto da Capela Sistina. Então, eles brigavam bastante. E aqui ele faz uma concepção onde ele coloca a figura de Aristóteles e Platão, né, e ele pinta Platão muito parecido com Leonardo da Vinci. Ele queria fazer uma homenagem. E fez uma homenagem, apesar das brigas, a Michelangelo também. Que ele transforma ele em Heráclito, né? Que era o filósofo abandonado, era o filósofo do pensamento, né? da solidão. Só voltando um pouquinho aqui, ó. Ele retrata ele mesmo, na mesma técnica de olhar para fora. Tá? Michelangelo. Michelangelo é um dos meus prediletos, né? Então ele é o artista do divino. Trabalhou mais de 50 anos e para 13 papas. Por isso que ele era artista do divino. Ele era o arquiteto da igreja. Tá? 1497, 1499, fez a Pietà, com 20 e poucos anos, bem novinho, que foi o que foi destaque dele. 1501 a 1504, Davi, né? O grande Davi que levou ele para frente. 5 metros e 17 por 1,99, enorme. Era para colocar no topo da igreja lá em Florença, e aí acabou não dando, colocaram na praça lá. Catedral de Santa Maria del Fiore, né? Foi colocado depois no Palácio da Senhora, depois hoje ele está no museu lá. 1505 a 1540 fez o túmulo de Júlio II, esse deu um problema danado, porque ele não terminou, quando terminou estava previsto 40 estátuas, né? E acabou fazendo 2, 3 ali, muito depois que o Papa morreu. 1508 fez a Capela Sistina, toda aquela confusão que a gente aprende no segundo ano sobre a pintura, a briga com Júlio, porque ele não era pintor, ele queria ser escultor. Fez o Moisés, sensacional, aconselho vocês verem o documentário Lado Obscuro de Michelangelo, vai falar bastante sobre o Moisés. 1519 e 1527, Capela dos Médici, Lourenço. Fez toda a escultura lá do túmulo de Lorenzo e Juliano, tá? De Medici, né, que falava. 1535, o Juízo Final, que ele vai voltar para pintar uma ideia que era lá do Papa Júlio, que morreu em 1513, né, que é pintar toda a parede do fundo com o tema Juízo Final. 1500 faz o Nicodemos, né, que ele se autorretrata ali como o poeta, como o cara que foi adorar Cristo, mas foi escondido, porque ele tinha muita coisa com o catolicismo, né? A Basílica de São Pedro, ele faz a cúpula. Então, a criação de Adão, que é a principal parte da pintura do teto da Capela Sistina, vocês vão olhar, né? Que foi onde ele teve essa ideia, diz a lenda, que ele viu nas nuvens, depois de passar anos em Carrara, escondido, tudo, né? Então, uma indicação do filme, que você vai falar tudo sobre Michelangelo. Pegue o QR Code aí, pessoal, tá aqui no QR Code, vai te colocar o link direto. É um filme muito bom, tá? Que conta toda a história da arte do Michelangelo, tá? Agora exercitar um pouco, teste quiz, né? Perguntinhas básicas. Renascimento despertou o racionalismo humano, pós-Idade Média. Sobre o tema, não é correto afirmar que não houve o surgimento da perspectiva na visão humana ou que a guilhotina volta a ser usada. Então, qual desses dois temas não é correto afirmar sobre o Renascimento? Pensa um pouquinho.
E aí, pensou? Essa tá fácil, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. O Renascimento despertou o racionalismo humano pós-Idade Média. Sobre o tema, não é correto dizer. O surgimento da perspectiva na visão humana aconteceu, né? Foi graças à perspectiva que o Renascimento começa a evoluir em termos de arte, tudo. A geometria e a matemática são imprescindíveis no Renascimento. Então essa resposta está correta, porém não é o que eu quero. A guilhotina volta a ser usada? Guilhotina é uma coisa lá da Idade Média. Vai voltar a ser usada em um outro momento. Mas não agora. Não vou cortar cabeça. A igreja vai fazer vista grossa para os caras estudando tudo, porque ela quer se promover. Não se esqueçam disso. Então, a resposta que não corresponde ao racionalismo do Renascimento é a guilhotina volta a ser usada. Essa aqui. Vamos para mais uma? Fácil essa, hein? Qual dos artistas estudados foi considerado o escultor do primeiro nu do Renascimento? Ah, falamos isso já hoje, né? Ah, eu lembro, tá? Vamos ver se você lembra. Verrocchio, Donatello, Rafael e Da Vinci. Pensa um pouquinho. Pensou? Quebrou a cabeça? Então vamos ver um pouquinho.
Qual dos artistas estudados foi considerado o escultor do primeiro nu do Renascimento? No masculino. Porque aqui, quando a gente fala primeiro nu, é o primeiro que surgiu. A gente sabe que o segundo foi, tá, o Botticelli com o nu feminino. O nu feminino foi o primeiro nu feminino do Renascimento. Mas aqui é o primeiro nu. É a escultura do Davi do Donatello, sem dúvida, né? Tá? Acertei. Agora vamos ao quiz. Qual dos artistas abaixo foram arquitetos do Vaticano na Alta Renascença? Tá lá, tá? Coloquei nos slides anteriores, comentamos. Pare e pense um pouquinho. Opção A. Da Vinci foi arquiteto do Vaticano, da Igreja do Renascimento. Da Vinci e Michelangelo. Rafael, Sanzio e Da Vinci. Ou Michelangelo e Rafael? Pensa mais um pouquinho. Já pensou, pessoal? Essa tá bem fácil, né? Então, olha aqui, a gente queria saber qual dos artistas abaixo foram arquitetos do Vaticano. Isso é, trabalhou na construção da Igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro, daquela estrutura lá. Tá? Então, assim, muitos artistas, todos trabalharam para a Igreja. Todos os artistas trabalham para a Igreja. O problema é que quem foi arquiteto, ajudou a construir, a desenhar, né,
a estrutura, principalmente da Basílica de São Pedro, foram o Michelangelo e o Rafael. Quer ver? Bem facinho. Vamos para a próxima? Questão de quiz número 2, hein? Sobre o sfumato. Falei lá atrás daquela mulher que eu acho maravilhosa, sem sobrancelha, ótimo. É correto afirmar que é uma técnica usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades. Alternativa B, é uma técnica para dar mais efeito de perspectiva ao corpo. Alternativa C, é uma técnica que permitia a figura olhar para fora da obra. Quer pensar? Precisa mesmo? Então vou dar um tempinho para vocês. Já deu tempo, hein? Essa está bem fácil. Sfumato, é correto afirmar que. Alternativa A, é uma técnica usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades? Espera um pouquinho. É uma técnica para dar mais efeito de perspectiva? Ela dá um sombreamento, né? Mas não é o grande foco dela, né? Ela dá um efeito, uma posição mais... Mas não é perspectiva. Perspectiva sim, é a construção estrutural do quadro, né?
É uma técnica que permitia a figura olhar para fora. Essa é aquela técnica, efeito Mona Lisa, lembra? Não, gente. O esfumato, ele surgiu com a tinta a óleo, né? E o Da Vinci foi o grande precursor disso, que ele começou a dar a degradação dos tons. Você lembra quando eu mostrei Botticelli? Eu mostrei a obra e ainda vinha os contornos bem nítidos. O esfumato não, ele suaviza aqueles contornos. Então a resposta correta é a alternativa A. Fácil, né? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então vamos prosseguir. O que a gente aprendeu hoje? Lembra de tudo? Foi tudo tão rápido, né? Normalmente Renascimento é uma coisa para a gente fazer um trimestre inteiro de Renascimento. Tanta coisa legal que a gente tem para falar. Mas vamos ver o que a gente aprendeu. Nós conceituamos o Renascimento. Você lembra? A arte do racional, busca do ideal de beleza, da perfeição, base de geometria, por aí vai. Os avanços tecnológicos, que eles permitiram tudo, né? Então, caravela, imprensa, paraquedas, tanque de guerra, mergulhador, tudo mais um pouco. A característica do movimento, que tem o mecenato, tem as técnicas da pintura, né? E por aí vai. Pintura e escultura renascentista, a gente viu que a escultura ela passa a ser um elemento desvinculado da arquitetura, ela passa a ser uma arte mais individualizada, como é a tendência do movimento também, os artistas começaram a ganhar nomes, até então você não tinha nome, né? E ali começaram a aparecer o nome dos artistas, por causa do individualismo, né? Os principais artistas, que tem uns 1.500, mais ou menos uns 500 artistas. A gente citou alguns, os principais são as 4 tartarugas ninjas, né? Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo da Vinci. Né? E eu acrescentei mais aquelas minhas 2 tartarugas verdinhas, ficou linda, né? O Botticelli e o Andrea Verrocchio, né? Verrocchio. Então, aprendeu isso? Próxima aula tem mais, hein? Ó. Até lá, hein? Tchau para todo mundo, obrigado. Obrigado por assistir às aulas. E vamos estudar Renascimento, hein, pessoal? Não esqueça. Cai bastante nos vestibulares e no Enem.